Olá! Agora eu vou falar com você sobre alguns termos da urbanização, do espaço urbano, do espaço geográfico, para você compreender bem aí como é que é essa questão, como é que acontece isso aí no Brasil e em outros lugares do mundo. Bem, para começar, vou começar dessa parte aqui que acho que vai te ajudar mais a compreender. Eu escuto muito as pessoas falando cidade, cidade, e às vezes fazendo um pouco de confusão aí com esse conceito. Existe uma certa mistura aí entre o conceito de município e de cidade, mas são questões diferentes, tá? Então veja bem, vamos pensar no Brasil. É claro que em outros países o espaço ele pode ser dividido de outra forma, mas eu vou falar em específico para você no Brasil, como que é. O Brasil ele é um país, ele é um estado-nação que é dividido em estados da federação. Então são 26 estados mais o Distrito Federal. E cada estado, por sua vez, ele é dividido em municípios. Então, se dividirmos aí todo o Brasil em municípios, nós temos esse total aqui, 5.568 municípios. Agora, por que município e cidade não é a mesma coisa? Tem muitos municípios no Brasil que ele se divide em espaço urbano e espaço rural. Então, isso é muito relativo, depende de onde que está o município, depende de qual estado, de qual parte do estado. Tem outros municípios, por sua vez, que é apenas um espaço urbano. E esse município, dependendo do tamanho dele, ele vai ter a cidade dentro do município, que é uma parte central, que é uma parte mais urbanizada, onde estão as principais prestações de serviço. E somada a essa cidade, nós temos alguns distritos e às vezes até subdistritos. Então, a soma dessa cidade com seus distritos, em algum caso com subdistritos, forma o município, ok? Bem, então, continuando aí. Já observando os estados da federação, nós temos uma hierarquia urbana, ou seja, nós temos, costuma-se ter um município maior que funciona como um grande polo, e esse polo vai influenciar uma área muito grande. Mas polo de quê? Polo de prestação de serviço, polo de emprego, de hospitais, de serviços de educação. E próximo dele, nós vamos tendo outros municípios com influências menores. Então, isso aí nós chamamos de hierarquia urbana. Desde municípios maiores, com maior oferta de prestação de serviço, que vão irradiando sua influência até municípios de menor porte e de menor número de pessoas morando também, porque uma questão se relaciona à outra. Bom, agora continuando aí com os termos da urbanização, o que seria uma megacidade? As megacidades, segundo a ONU, são as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Então veja bem, eu acho que isso que às vezes confunde um pouco as pessoas, né? Porque quando a gente fala desse termo município, isso é muito próprio do Brasil. A gente usa muito o termo cidades para se referir a outros espaços aí do planeta. Então, quando falamos em megacidade, estamos falando em cidades, espaços totalmente urbanizados que têm uma grande concentração de pessoas, de mais de 10 milhões de pessoas. Quais são os exemplos aí das megacidades aí do planeta? Nova Delhi na Índia, Tóquio no Japão, São Paulo aqui no Brasil, são consideradas megacidades, porque
sendo que Tóquio é a mais populosa de todas até então. São cidades aí com mais de 10 milhões de habitantes. Bom, e metrópole? O que seria uma metrópole? Uma metrópole, veja bem, ela não é necessariamente a capital de um estado do Brasil, por exemplo, tá? Mas ela é uma cidade ou um município que tem uma grande influência nacional. Então pode ser considerado uma metrópole. Por que uma influência nacional? Porque tem serviços mais especializados, tem questões mais específicas que não existem em todo o país. E um outro conceito que nós temos hoje em dia são as cidades globais. Uma cidade global, ela ainda é mais influente do que uma metrópole, porque uma metrópole, ela tem uma grande influência nacional. Já a cidade global, ela tem uma influência mundial. Por exemplo, no Brasil, o município de São Paulo, além de ser uma metrópole, pode ser considerado também uma cidade global. Para você entender bem isso, imagina que um cantor famoso, uma banda famosa, vai fazer um único show no Brasil. Eles vão escolher uma cidade global. Uma cidade que tenha uma influência maior, que possa ter um acesso melhor para que os seus fãs possam ir assistir o seu show, tá? E outros termos aí, já para ir concluindo a explicação, o que seria um processo de conurbação? Isso é muito comum em regiões metropolitanas. Quando uma cidade vizinha da outra, essas duas elas vão crescendo tanto a ocupação do seu espaço, que essa ocupação urbana ela se encontra. Porque muitas vezes, quando você anda por aí em algum lugar que as cidades elas não são tão populosas, você tem lá a parte central da cidade, tem toda a infraestrutura, tem toda a ocupação, tem casas. À medida que você vai afastando daquilo ali para chegar numa outra cidade, num outro município, você encontra um espaço vazio, um espaço desocupado. Agora, tem casos, como eu disse, geralmente perto de regiões metropolitanas, que isso não acontece. Às vezes você sai lá da cidade principal e à medida que você vai se afastando daquela região central, você continua vendo um espaço ocupado, aí você você transpõe o limite de municípios, né, entrando aí para outra cidade, e você não vê diferença, os dois espaços estão ocupados. Tem muitos casos que eu conheço que às vezes as pessoas têm até confusão de endereço, elas não sabem bem se o endereço dela é num município ou se é em outro, às vezes até para fazer entrega, as pessoas fazem confusão, às vezes numa mesma rua, de um lado da rua é um município, do outro lado da rua é outro município. Então esse processo de junção, de integração urbana, nós chamamos de conurbação. Agora, quando esse processo ele é altamente grande, altamente acelerado, e ele vai atingir uma série de municípios, e esses municípios todos, eles formam um grande espaço urbano ocupado, juntando duas metrópoles, nós vamos chamar esse espaço de megalópole. No Brasil, é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, o espaço que existe entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, elas já estão tão ocupadas, esse espaço urbano já está tão denso que se formou uma megalópole.